Bom dia, classe. Tudo bem? Vamos falar sobre a tabela periódica, tá? Quando nós falamos da tabela periódica, já vem o pensamento quando? A tabela periódica, ela começou no século 17. E com quantos elementos? 14 elementos, tá? Então, ela teve o início do século 17, 14 elementos. E outra questão, também que vem à mente da gente é quem começou, Quem começou a primeira tabela? A primeira tabela foi um russo chamado Mendeleev, tá? Ele começou, a tabela. E quando? Em 1869, tá? E ele tinha, essa tabela começou com um critério. E qual critério? O primeiro critério, tá? Vamos aí, ordem crescente da massa atômica. Tá? Ordem crescente da massa atômica. Essa foi um primeiro critério, E o que eles também, os pesquisadores, e no caso vamos falar aqui do Mendeleev, uma característica muito importante é que eles repetiam algumas propriedades, tá? Algumas propriedades. As características o quê? Propriedades semelhantes, Vamos passar aqui para a próxima folha. Dessas propriedades, por exemplo, nós tínhamos algumas. Essas propriedades semelhantes, ela tinha, por exemplo, uma propriedade, por exemplo, você tinha aqui, por exemplo, uma coluna, tá? Essa coluna, vamos colocar aqui, ela tinha propriedades semelhantes. Então você pega cloro, bromo, iodo, tá? Cloro, bromo e iodo, propriedades semelhantes, mas massas atômicas diferentes, tá? Então, interessante, você tinha aqui numa coluna, Se você fosse pegar pelas massas, elas não teriam na mesma, por exemplo, mais na mesma coluna. Mas elas estão por quê? Porque são propriedades outras que o tornam semelhantes, tá? E um legado do Mendeleev, que ele deixou um legado interessante, que ele deixou um espaço na tabela, Obviamente, estou falando espaço, para três elementos, tá? Deixou um espaço para 3 elementos. Então isso foi um legado do Mendeleev, tá? Aí
passaram-se o tempo, né? Passaram-se décadas, muitas décadas, né? Algumas décadas, e aí tivemos um novo mentor aí, né? A quem associamos a tabela atual, tabela periódica atual? Aí nós podemos associar a um inglês chamado Moseley, tá? Esse cara, ele foi extremamente importante, tá? Quando nós pensamos, associamos a tabela atual. E essa tabela atual, ela tem um tripé aí, né? Vamos dizer assim, uma base dessa tabela atual, que no que está associado a tabela atual? Vou colocar aqui, interrogação. Primeiro deles está associado o quê? Vamos colocar aqui. Está associado à ordem crescente, tá? Ordem crescente do número atômico, né? Vamos colocar aqui o Z, tá? Número atômico, ao prótons. Então, ela está associado, tá? O primeiro pezinho aí desse tripé, dessa base, é o que? A ordem crescente do número atômico, Z. A outra é que ele definiu ela em 18 colunas. 18 colunas, tá? Ou você pode colocar grupos. Você pode colocar também famílias, tá? 18 colunas, grupo, famílias. É outra também marca, né, da tabela atual, né? Nós destacamos essa questão. E finalmente temos o terceiro pezinho aí. São 7 períodos, tá? Então a tabela também tem essa divisão de 7 períodos. E o que está associado? Está associado à camada de Linus Pauling, né? Esses 7 períodos, né, que está associado também à tabela nova, é o Linus Pauling, que na verdade é o que, né? É o K, L, M, N, O, P, Q. Que nós, eu estou pensando no segundo, que nós veremos, né? Também vamos ter cálculo associado a isso, né? E essa é outra característica também da tabela, ok? A tabela também, nós temos na tabela uma outra classificação, tá? Essa classificação, ela vamos colocar também fundamental, que são os elementos naturais, tá? Os elementos naturais e os elementos artificiais. Que aí não, vamos colocar aqui os sintéticos, que o homem produziu, confeccionou, tá? E nessa classificação, né, de elementos naturais e elementos sintéticos, nós temos também temos outros nomes, né, para essa classificação, que são os elementos cisurânicos, tá?
Que aí, esses elementos cisurânicos, ele vai até urânio. Que é, aí nós temos aí, né, o número atômico 92, tá? E temos também os... Então nós falamos dos cisurânicos, temos também o transurânicos. Transurânicos, tá? Que esse daí, ele, né, já fala, são artificiais, né? São artificiais os transurânicos. Cisurânicos está associado a naturais. O transurânicos artificiais, e ele vai de 98 até 118, né? Número atômico. E aí nós podemos também, né, destacar que eles foram o quê? Foram feitos em laboratório. Ok? Duas exceções aí ocorrem quando eu falo dos cisurânicos. Nós temos duas exceções, tá? Abaixo de 92, tá? Duas exceções abaixo de 92. Um é o tecnésio. Tecnésio 43, que é usado em combate ao câncer. E o outro é bromécio. Bromécio. Tá? É 61, né? Número atômico. E é dos actinídeos. Actinídeos. Ok? Continuando, temos também algumas outras classificações. Na tabela periódica também nós somos separados em 4 grandes grupos, tá? 4 grandes grupos. Nós temos um grupo dos metais. Quando eu falo dos metais, nós podemos associar o quê? A grandes condutores de calor e eletricidade, tá? Quando nós falamos dos metais, né, que é um grupo também muito importante, né, na tabela periódica, grandes condutores de calor e eletricidade. É uma característica desses elementos. E também são maleáveis também, podemos colocar que são maleáveis, é uma característica. Maleáveis, quando eu falo maleáveis, é o quê? Formar uma chapa, né? E doar elétrons, tá? É uma característica muito importante desse grupo, né? Depois temos um outro grupo que é o ametais. Bom, se ametais, né? Esse A tem o significado de não, né? Então são não metais. Então, e ele é o contrário dos metais, eles são péssimos condutores de calor e eletricidade, tá?
péssimos calores, né? E também tem do que? De outra característica de reter elétrons. Ganhar, tá? Também é outra característica desses, né? Dentro dos grupos. Aí nós temos também o semimetais, tá? Ele tem o seguinte, vamos pensar assim, quando aquecidos, eles ficam mais próximos dos metais, tá? Quando resfriado, eles ficam mais próximos dos ametais, tá? Mas atualmente, tá? Que a tabela, né, enfim, ela vai sempre sendo atualizada, os conceitos, né? Você tem os encontros dos especialistas da área, químicos, né? Congressos internacionais, tudo. E eles estão cada vez, atualmente, mais associando os semimetais a metais, tá? A metais. E por último, vamos dizer até talvez o mais famoso, né? Nós temos até muitas vezes pessoas que são pessoas leigas no assunto, né? Mas que comentam, né? São os famosos gases nobres. Quando eu falo gases nobres, né? Nós estamos associando o que? A elementos altamente estáveis, né? Que aí está associado o que? A regra do octeto, né? Regra do octeto, que é, né, dos 8 elétrons, né, na última camada. E é interessante que na Terra, se nós considerarmos, até que ele tem em baixa escala, tá, esses gases. Mas no universo estão repleto desses gases. O universo ele está repleto desses gases. Ou seja, foi detectado que em estudos, tá? Estudos astronômicos, né? Que o que tem mais abundante, né, no universo e padronizado são esses gases, tá? Que são encontrados aqui, são os mesmos que são encontrados no restante do universo, tá? É bem padronizado nesse sentido os gases nobres. Ok? Então, classe, verificando aqui, é isso mesmo, tá? Então, por enquanto, depois eu vou comentar especificamente mais em cada família e tal, mas é isso. Obrigado.